Bolsonaro. Eu tava orando tanto, mas tudo que eu profetizei de mal pro Lula, Deus mandou foi pro Bolsonaro. Tá difícil ser crente. Ela tá quase lá, ela tá quase entendendo tudinho. E o mais impressionante, ela tá entendendo sem racionalizar nada, só pelo caminho da fé mesmo. Mas aqui racionalizar é o que a gente vai ter que fazer. E tudo começa com uma análise do que foi dito ali. Prenderam o Bolsonaro. Eu estava orando tanto, mas tudo que eu profetizei de mal para o Lula, Deus mandou foi para o Bolsonaro. Está difícil ser crente. Será que... Bom dia. Essa foi engraçada. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e rádio web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. E como vocês já sabem, Xixová é essa montanha aí atrás de mim, que na língua tupi quer dizer pico alto. Então, Xixová é o pico mais alto aqui da Praia Grande. E eu estou fazendo aqui esse react do Avro, porque ele foi demais nessa apresentação. Se fosse eu falando, vocês poderiam até fazer uma crítica, mas é o Avro, que aliás foi muito bem. Então, bora lá continuar. Será que tá difícil ser crente ou será que tá difícil ser crente desse jeito aí que a senhora tem sido? E para lançar essa pergunta com todo o respeito à senhora e às suas fortes emoções, porque eu também as sinto, né? Eu gostaria de destacar um trecho muito específico da sua fala. É esse aqui. Enquanto a gente espera o delírio... Bom dia, eu sou Jorge Luiz e estou fazendo aqui um react do canal do Avro, né? E sobre a choradeira de alguns evangélicos, né? Sobre a prisão do Bolsonaro. Tudo que eu profetizei de mal. Olha que até outro dia essa coisa de profetizar o mal tinha outro nome. Profetizar o mal era jogar praga, ou pior, era amaldiçoar. E amaldiçoar não é lá muito cristão, Cristo mesmo nunca fez isso. Cristo propôs, em seu tempo, uma revolução moral, o exato inverso do que a senhora está fazendo. Porque antes dele, já valia o mandamento, não matarás. Aí vem Cristo e ensina. Pois é, a minha mãe ela dizia, praga de urubu não mata cavalo gordo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, não é necessário cometer o ato de maldade para cair no erro. Basta cultivar o sentimento e o pensamento associados à maldade para enfrentar isso que Cristo chamou de julgamento. E ninguém precisa ser lá muito religioso para se conscientizar do peso desse julgamento aí. Porque esse julgamento não precisa ser necessariamente divino, conduzido por Deus. O julgamento que pune a maldade que a gente cultiva no coração e na mente pode se dar aqui mesmo e por meios muito materiais. A raiva tem efeitos semelhantes ao do estresse crônico. Aumenta os níveis de cortisol, prejudica o corpo em vários níveis, da digestão ao sistema cardiovascular, passando pelo comprometimento da imunidade. O ódio adoece. E não interessa como a senhora justifica esse ódio ou o que a senhora odeia. Pode odiar o maior esquema de corrupção da galáxia, a cultura woke, a invasão do Ocidente. Ódio é ódio, adoece. Adoece e compromete a tomada de decisões, porque numa hora faz a senhora achar que é uma boa ideia vandalizar o banheiro do Senado. 67 anos! Tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! E na outra te condena a 17 anos de prisão. A resposta do ódio em quem o cultiva é sempre a mesma. Uma bomba de cortisol que compromete o corpo e a mente. É como funciona a natureza, que os religiosos preferem chamar de Deus. Tudo bem, chame como quiser.
Porque a gente está falando de um conjunto de leis que é imutável e inescapável. Nunca falha. Pelo menos nesse ponto a gente tem um consenso. Nunca o Senhor falhou. Nunca, absolutamente houve falha da tua parte. É preciso ter isso em mente. O bolsonarismo fez os nossos irmãos esquecerem da revolução moral que o cristianismo representou em seu tempo. Uma revolução segundo a qual é necessário purificar não só os nossos atos, mas também os nossos pensamentos. Eu sou o Arvro. Cadê o Arvro? Vamos voltar. Eu sou Jorge. Bora, Arvro. E eu tô aqui para entender como Bolsonaro criou um cristianismo à sua imagem e semelhança. Uma coisa feia. E eu me desafio a olhar para ela do jeitinho que ela é, sem odiar. Não é fácil. Essa aí com o cartaz é a Maria Clara. No dia 11 de junho de 2021, ela foi receber Jair Bolsonaro no aeroporto de Vitória, lembrando o então presidente de algo que ele se esforçava para ignorar. Aquelas alturas já eram 500 mil mortos pela Covid. Vai tomar no cu, sua puta! Sua piranha! Não trabalho não, pô! Apesar das ofensas, a Maria Clara permaneceu firme e inabalável. Até que alguém vem... O interessante foi que alguém aí no fundo disse: vai trabalhar, você não trabalha não? Mas se ele olhasse no espelho, ele poderiam fazer essa pergunta para eles mesmos, né? Mas ficaram preocupados com a Maria Clara, né? Ela tinha que arrumar alguma coisa para fazer, mas eles não. E rasga o cartaz. A essas alturas, Era esse tipo de coisa que o Bolsonaro gerava. Ou seja, a boca falava de Deus, sabia até de cor alguns versículos bíblicos como a verdade vos liberta, mas o que ele gerava era isso aí, confusão. A boca fala de Deus, mas o que ele gera é confusão, pancadaria e ofensas. Aí nós sabemos que de Deus não tem nada, ainda que a boca fale e repita. Mas será que os cristãos já perceberam isso? a missão dela já estava completa. Que missão? A de nos lembrar qual deve ser a prioridade, ou, como consta no Evangelho de Mateus, Cristo prefere ser honrado pela misericórdia que temos uns dos outros, e jamais pelos sacrifícios, muito menos os sacrifícios de inocentes. E assim, a nossa jovem heroína Ana Clara nos coloca mais perto da vontade de Cristo que muito pastor por aí. E ela faz isso sem qualquer proselitismo religioso. Ela não ostenta símbolos cristãos. Ela usa, isso sim, uma camiseta que homenageia o nosso sistema de saúde e uma banda punk. E tudo bem, porque no Brasil, esse país de sinais invertidos, o bolsonarismo adotou a simbologia cristã como um mero enfeite, esvaziada de significado e, principalmente, daquela compaixão que é tão importante. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Pois o tempo passou e um Jair adoecido foi preso depois de tentar um golpe de Estado. Tá aí a reação do filho dele. Adoecido não. Ele já estava adoecido. Lembra? Lá, ele tomou a suposta facada em setembro, mas em abril ele foi numa igreja evangélica do mesmo ano. E lá o pastor pergunta:
Quem tem problemas de estômago, levanta a mão. Ele não levantou, mas a dona Michele pegou a mão dele e levantou. E aí ele falou: coloca a mão aonde você tem um problema que algum pastor vai orar. Ou seja, o Bolsonaro já estava enfermo. Ele tentou numa igreja a cura, mas na verdade ele bolaram um jeito de não curar, mas sim valorizar o problema através da fakeada gospel. Pode prender meu pai aí, talvez vá condená-lo à morte, lamento. É triste, com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto, a gente vai dobrar a aposta. É inevitável notar a semelhança. Eduardo reage ao sofrimento de Jair da mesma maneira que Jair reagiu ao sofrimento dos mortos na pandemia. Talvez vá condená-lo à morte, lamento. É triste, com certeza. É a mesma palavra, dita com a mesma frieza, até parece ironia. Lamento. Lamento. Quer que faça o quê? É triste, com certeza. Lamento. Lamento. Como se sabe, Eduardo tentou usar a derrocada do pai para turbinar a própria carreira política e demonstrou desrespeito a Jair em vários momentos. A prisão do pai nunca tirou o sono dele e nas últimas semanas ele já estava sendo cada vez mais sincero a respeito disso. A avaliação do senhor seria melhor essa prisão num ambiente militar ou num ambiente de uma superintendência da Polícia Federal, assim como ficou o ex-presidente Lula? Isso aí é um absurdo. Agora onde meu pai vai ser preso, tanto faz, né? Eu não estou muito preocupado, não. No cerne do Bolsonaro. Agora, ele disse que não está muito preocupado aonde o pai vai ficar. Como assim você não está preocupado? Mas uma coisa eu tenho certeza, com tanto de generais e de coronéis que foram parar na cadeia por causa do Bolsonaro, eu duvido muito que ele fique numa prisão militar. Porque se ele ficar numa prisão militar, ele corre o risco de ter alguns problemas bem mais sérios de saúde, já que ele como presidente comandava as Forças Armadas, mas por causa dele, uma meia dúzia de generais e comandantes estão em cana pela primeira vez no Brasil. Agora, a salvação para ele realmente é a Polícia Federal ou a tal da papudinha, como eles dizem. No bolsonarismo existe essa indiferença ao sofrimento alheio. Bolsonaro é assim e os filhos não saíram muito diferentes disso. Só que o bolsonarista é outra história. Tem bolsonarista que sente por Bolsonaro o que Bolsonaro jamais sentiu por ninguém: compaixão. Temos que se levantar ou agora ou nunca. Ou então eles calam e as forças se acabam e aí, pronto, a injustiça toma conta de tudo. Vamos lá, gente. Bolsonaro livre. Isso, sai todo final de semana. Bom dia, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. Algo que Jair jamais sentiria por eles, vigora nesse momento da prisão um certo luto. E o primeiro estágio do luto qual é? A negação. Prisão do nosso capitão Bolsonaro, que foi preso hoje, mas segundo a informação que eu tenho, tudo foi uma grande estratégia do plano da aliança para que ele fosse preso justamente para causar essa comoção popular e trazer as consequências que isso vai trazer com a entrada dos americanos e com as próximas ações que vão ser grandes, porque muita gente grande vai entrar em cana, né? Então foi até mesmo uma ordem do Loirão. E a maioria dos bolsonaristas parece, de fato, presa a esses estágios iniciais do luto. Às vezes eles estão em negação, às vezes eles estão na raiva. Poucos conseguem dar o próximo passo lógico em direção à barganha. Aliás, um breve parêntese para falar de barganha.
Houve um tempo em que conseguia o melhor desconto, quem barganhava melhor, quem passava a melhor conversa na boca do caixa. Só que isso foi em tempos remotos, quando todo o comércio era pequeno e toda compra exigia mais diálogo. O mundo se industrializou, se massificou e hoje ganha o melhor desconto, não quem fala melhor, mas quem observa melhor. Os descontos são sazonais, então você pode ter esse critério em mente e ser esperto. Por exemplo, o chocolate mais barato do ano vem na semana depois da Páscoa. Mas mesmo quando você adere a essas datas já marcadas pelo comércio, a atenção é muito importante. E a Black Friday deve ser o melhor exemplo disso. Só com atenção você pode saber quem está oferecendo um desconto de verdade num produto que de fato você precisa. E aí eu recomendo direcionar sua atenção para o site da nossa Insider. A Black Week deles não tá para brincadeira. As compras a partir de R$ 399 estão rendendo brindes muito desejados. Até a Tech T-Shirt e o Perfect Top entraram nos brindes. Mas o principal desconto, hein? Até 70%, somando o que o site está oferecendo com o meu cupom Álvaro Borba, que dá 15% de saída em qualquer produto. Aproveitando esses descontos agora, você vai se beneficiar muito e por muito tempo, porque são roupas que duram e que têm tecnologias que de fato fazem toda a diferença, facilitam a sua vida. Dá uma olhada no comentário fixado no topo da caixa ou então na descrição do vídeo para aproveitar essa que é a maior Black Friday da Insider. A versão bolsonarista do cristianismo libera o cristão para cultuar o mal dentro de si mesmo. E isso fica demonstrado pelos bolsonaristas que foram ensinados a orar em desfavor dos adversários, ou então a profetizar o mal. Eu tava orando tanto, mas tudo que eu profetizei de mal pro Lula, Deus mandou foi pro Bolsonaro. A versão bolsonarista do cristianismo também nega a compaixão, que é um aspecto central da doutrina cristã. E isso ficou muito explícito na pandemia. Eu estou com Covid. Ainda assim, Jair, mito ou Messias, seria um enviado ou um escolhido. Enviado e escolhido para quê? Para nos fazer confundir o verdadeiro significado do cristianismo? E assim, talvez, nos testar de alguma forma? Olha, só assim, para o melhor momento do pastor Malafaia fazer algum sentido. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Mas será que foi mesmo Deus que escolheu Jair? O interessante é ver a cara do Bolsonaro nessa oração. Ele tá com uma cara de mais perdido que cachorro e caiu do caminhão da mudança. Ele não tá nem aí para essa oração. Ele tá ali porque alguém levou ele ali. Mas ele não tá com cara de bons amigos. E depois dessa oração, aí ferrou tudo. Ou teria sido Jair o escolhido pelo Brasil, só para dar vazão a alguns dos aspectos mais sombrios, até então recalcados, da nossa identidade nacional. E entre esses aspectos, tem aí um certo desamor, um ódio não apenas ao diferente, mas também um ódio contra a própria identidade nacional, uma falta de autoestima que às vezes é chamada de complexo de vira-lata. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e vou ficando por aqui. Vocês seguem no canal do Avro e assistam o vídeo por inteiro. Fui! Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.